Fala galera, Manoel aqui, hoje trazendo a build Crushing Hand, ou mão esmagadora em português, né? Build, pra quem tá querendo sair dessa meta aí de Quill Volley, uma build bem divertida, bem legal. É bem próximo assim, vamos se dizer que a gente mudamos sua habilidade principal, né? Comparada a Quill Volley, mas já dá uma diferenciada ali e o dano dela é absurdo, você vai conseguir bater quadrilhões, dar hit kill em qualquer boss. Uma build extremamente tanque, mais tanque ainda que a Quill Volley. Ela tem um HP muito grande. Tá uma build bem divertida aí pra você estar fazendo nessa Season 6, tá? Então, fique comigo aqui que vamos pros itens. Então, começando aqui nos itens pelo nosso elmo, destreza, GA em vida máxima é muito importante, tá? E recurso máximo também para estar batendo 240 ali de recurso, que é o mínimo necessário para a build funcionar bem, tá? Na têmpera, geração de barreira, que também é muito importante, tá batendo 122,3 ali de barreira, que bate 100% da nossa vida máxima como barreira, que vai aumentar demais nosso dano por causa do nosso Paragon lá no escudo viscoso, beleza? E acúmulos máximos de determinação, que é o seu foco ali no Masterwork, tá? Então quando você for dar upgrade no seu item, tente acertar no mínimo 2 vezes, e se você conseguir a terceira, vai para 13 de acúmulos máximos, e aí fica sensacional, não tem como. No aspecto, quando o inimigo é desacelerado em pelo menos 80%, a gente tem um aspecto que desacelera os inimigos e também temos uma habilidade, no caso é a da centopeia, que desacelera também os inimigos ali, que já vai dar esse status necessário. Os inimigos vão ficar atemorizados por 3 segundos e você causa 40% a mais de dano, que é um dano multiplicativo que, pô, ajuda demais a gente, tá? Não vamos esquecer também do fundamental, que é as runas, tá? A POC e a Q. A POC, ao gastar 300 de recurso, que é muito fácil nessa build, já que gastamos todo o nosso recurso de uma vez e praticamente enche ao máximo, ao mesmo tempo. Então, muito fácil estar gastando 300% de recurso. Você vai invocar ali o seu baluarte terreno por 3 segundos, que vai te dar uma barreira. É a única maneira que você tem de gerar barreira, tá? Então, é muito importante você estar usando essas duas runas. Galera, passando aqui rapidinho para pedir para vocês se inscrever aí no canal, deixar aquele likezão maroto, comentar, comente aí se você achou que o vídeo tá ficando bom, o que tem que melhorar, o que vocês acham que pode estar ali ajudando para trazer um melhor conteúdo para vocês, beleza? E aquele like para também ajudar ao vídeo passar para mais pessoas. No caso, a nossa impressão, né, que é para quem o YouTube manda, tá bem baixa, então ajuda a gente lá deixando aquele likezão, valeu, é nóis. Agora vamos falar do nosso Peitola Uber. Não tem como, isso aqui tá muito forte para qualquer build da nossa Nat Spirit, por conta da 1 ponto de passiva para todas as passivas. Não precisa você ter colocado um ponto antes, todas as passivas que você tiver ali, ele vai aprimorar 1 pontinho, além de ter vida máxima, que ajuda demais a nossa classe, e todos os atributos ali pra gente tá batendo a meta ali de ganhar aquela bonificação no Paragon, tá? Sem falar ali que ele nos deixa invisível, nos dá velocidade, assim, muito, muito legal. E nas gemas vamos estar usando ali geração de barreira para ajudar a bater a metinha ali de 122,3, como eu tinha dito ali no nosso elmo. Vindo agora para nossa luva, eu fiz aquela gambiarra marota que eu peguei a da vôlei, né? Da Saraiva de Penas e coloquei nessa build. Como vocês podem ver, eu tô dando quadrilhão com uma luva, dando 4 pontos para a Saraiva de Penas, sendo que eu tô usando mão esmagadora. Então, o foco aqui vai ser vida máxima. Muito importante você ter esse golpe de sorte aqui de recuperar seu recurso primário. Assim, é essencial se você quiser fazer a build dessa maneira. Então, muito importante mesmo. A vida máxima também é muito importante. E ali no terceiro aspecto, você tem que usar para a mão esmagadora. Se caso você não tem condição de comprar uma, usa a velocidade de ataque ali, também fica bacana, tá? E na têmpera, geração de barreira. Como sempre eu te falo, é muito, muito importante. E potência do círculo místico. Então, nós temos ali um aspecto que aumenta ali o nosso, que cria esse círculo, e aí vamos potencializar ele, tanto aqui na têmpera, quanto ali no Paragon, então isso aqui fica absurdo mesmo, tá? E aqui o aspecto, esse é o aspecto que tá bugado aqui na temporada, tá galera? Então, tá muito roubado, tá lembrando muito ali, como eu disse no vídeo passado da Quill Volley, é igualzinho aquele mesmo problema que eles tinham tido ali com as setas carregadas, tá?
na quarta temporada ali tinha setinhas que tava dando bilhões. Aqui nesse caso, esse aspecto aqui tá dando quadrilhões. Você colocou esse aqui, é sucesso, galera. Quando você lança uma habilidade de encarnação, no caso, a habilidade gorila é uma habilidade de encarnação, tá? Que é o gorila lá no caso. Inimigos ao redor ficam vulneráveis por 5 segundos. E ao matar um inimigo vulnerável, você ecoa esse dano ali de 43% e sai um dano bugadíssimo, tá, galera? Não tem como. No caso aqui, uma dica que eu dou pra vocês é quando vocês virem, né, no boss pelo menos, quando vocês virem que tem algum minion ali morrendo, você usa ali a habilidade de gorila. Se você usar no tempo errado, não vai acabar dando aquele dano absurdo, tá? Então, bem importante estar atento. Falando agora nossa perneira, vamos de vida máxima, armadura e pontos para habilidade básica. Lembrando, se for escolher um GA em vida máxima sempre, não tem como, é o melhor atributo que temos. Na têmpera, geração de barreira e acúmulos máximos de determinação. Entra no mesmo mérito ali do elmo, precisa se acertar no mínimo 2, se der para acertar a terceira, que vai para 13 ali de acúmulos máximo, perfeito. No aspecto, receba até 15% de chance de bloqueio por acúmulo de determinação, que vai ajudar demais. No nossas gemas ali, geração de barreira também, beleza? Falando agora das nossas botinhas, nossas botas, vamos de destreza, vida máxima. Claro, sempre vida máxima, como eu falei. E resistência a todos os elementos. Ali na têmpera, velocidade de movimento e tamanho do vórtice ali para estar puxando o maior número de inimigos possíveis. No aspecto, ferocidade máxima, que aumenta até 5. Muito legal, aumentar sua velocidade de ataque, bem bacana mesmo. Agora falando do nosso bastão de Kepele, nossa arma única. Vamos precisar ali de GA em chance de principal habilidade atingir 2 vezes. Isso vai aumentar demais seu dano. E se tiver um GAzinho ali em recurso máximo, tá coisa linda, beleza? E ela simplesmente faz suas habilidades principais virarem uma habilidade básica, sem custo, tá? De vigor, que no caso é sua mana, sua energia. E o lançamento em lançamento com vigor máximo, suas habilidades principais consomem todo o vigor. Então é como se fosse, ela gasta tudo ali e transforma aquilo em 3% de dano a cada um de vigor que foi gasto. Então se você tiver 240, aí 3% de cada ponto, enfim. Tem toda aquela matemática que eu não fiz. E nas runas, vamos usar Shou Shao, que ao invocar sua habilidade de classe 2 vezes, no caso é a Baluarte, né, sua barreira, você vai receber ali 20% de vida máxima por 6 segundos. Então você sempre vai estar ali com a vida máxima, sempre vai estar ali de Baluarte, bem legal mesmo. Falando agora do nosso primeiro anelzinho, vida máxima, velocidade de ataque e redução de custo. Redução de custo é muito importante, beleza? Tudo aqui é importante no caso. Na têmpera, redução de custo de recurso, novamente, tá? Precisamos bater ali a metinha de 100% para sempre estar enchendo o nosso recurso. E potência do círculo místico ali, que é bem legal pra gente. E no aspecto, é aquele aspecto que eu tinha falado ali antes, tá? 25% de criar um círculo místico ali por 10 segundos. Ao lançar uma habilidade de Jaguar, no caso temos algumas, tá? Nossa Suprema, no caso, é de Jaguar. Em círculos místicos, potencializa para manter sua ferocidade no máximo e aumentar seu dano em a linha até 8% por acúmulo, enquanto você permanecer dentro. Então, bem legal ali, muito bom. Agora falando do nosso penúltimo item, nosso outro anel, vamos de destreza, vida máxima e velocidade de ataque. Aqui na têmpera, redução de recurso e potência ali no círculo místico. Não foque aqui no meu, tá 2 vezes aqui no potência de círculo místico, não. O foco aqui vai ser vida máxima, porque é muito importante, o máximo de HP que você tiver, mais dano você irá dar, tá? Então aqui na têmpera, você recebe um aumento ali de acerto crítico igual a 70% da sua chance de bloqueio. Temos chances de bloqueio natural ali vindo da nossa arma e também da nossa perneira, tá? Que tem aquele aspecto que cada ponto de determinação aumenta, então aumenta demais ali nosso dano. Agora, finalmente falando do nosso último item, Lorde do Banido, muito importante aí pra build tá desferindo golpe brutal o tempo inteiro. Então, além dessa passivinha dele do aspecto, tá? Ao gastar 275, mano, mas eu só tenho 240. Eu sei, galera, mas ao usar a habilidade vai ultrapassar esses 240, já que vai gastar todo o seu recurso ali e vai pra 275, então vai dar golpe brutal sim, tá? Então, não precisa ter mais de que 240. Claro, se você tiver mais, vai dar mais dano com a passiva da arma. Mas o mínimo necessário é 240, beleza? Aqui, vamos focar em vida máxima no nosso Masterwork. Então, se você conseguir 3 vezes em vida máxima e um com GA em vida máxima, coisa linda. Agora, vamos falar aqui do nosso salão de espíritos.
Vamos usar Jaguar com Jaguar, tá? O Jaguar aqui é aquilo que dá aqueles danos absurdos. A cada 15 golpes você causa uma habilidade de Jaguar, desfere um golpe adicional ali que causa 15% de dano. É um dano bem alto, bem absurdo, tá? Aqui no secundário te aumenta a velocidade máxima, que ajuda bastante a gente tá batendo ali o gap ali de velocidade de ataque, que é muito importante. E agora eu vou estar mostrando aqui a árvore de habilidades para vocês, beleza? Então aqui, ó, na árvore de habilidades, aqui na primária, na nossa primária tanto importa, tanto faz, tá? Aqui na nossa arma principal, tá? Habilidade principal, mão esmagadora com esmagamento aprimorado ali, que vai dar uma barreira igual a 10% do dano que a gente causa. Então essa aqui é mais fácil de você estar gerando barreira do que a Quill Volley, no caso, né? Ela tem uma barreira ali na habilidade principal, bem bacana, por isso que ela é mais tanque, tá? Então das três, assim, das três tier S que temos ali, que é a Toque da Morte, Quill Volley e a Mão Esmagadora, né? Que é a Crushing Hand, essa aqui é a mais tanque, por conta ali dessas barreiras que ajuda demais a gente. Aqui nessa passiva, acompanhamento, que aumenta o dano das nossas habilidades básicas, bem legal para nós. O Vórtice, que vai ajudar a estar agrupando os inimigos, sem falar que dá aquela queda nos inimigos, né? Derruba eles para não deixar eles fugirem, né? No caso. Aqui o ponto focal é mais para chegar aqui no ápice, que vai nos dar dano de vulnerabilidade bem legal e dobra contra elites, tá? Miragem, vamos colocar só um pontinho para ganhar aquela chance de esquiva durante a evasão. E também ganha 10% de chance de acerto crítico por 3 segundos, bem legal. Aqui 2 pontinhos aqui para nós causarmos mais dano quando estivermos ali no implacável. Devastar, que aumenta ali nossa ferocidade também, né? Aumentada em 2, bem legal passivamente isso. Então, mesmo ela não estando ativa, ela já ajuda bastante a gente, dando essa ferocidade máxima. Aqui a gente conseguimos reduzir ali a redução de recarga dela ao abater inimigos. E também aumenta ali o nosso vigor, né? Nossa geração de vigor aumentada em 30% ali, bem legal. Que eu já falei. Vamos descer aqui. Deixa eu aumentar aqui, né? Opa. Aqui, resistência, lançar uma habilidade defensiva com 7,5 de vigor, mas o foco aqui mesmo vai ser chegar em perseverança, que aumenta a nossa redução de dano por ponto de determinação. Temos muito ponto de determinação, tá? Então vai dar uma redução bem bacana pra gente. O couro blindado, tá? Que é a nossa habilidade gorila, que também é uma habilidade de encarnar, que lembra que eu falei que precisava de utilizar uma habilidade de encarnar para deixar os inimigos vulneráveis e tal. É bem importante. E a gente também ganha ali 1 de determinação. Se tiver no nível 5, no caso eu coloco aqui, mana, mas no nível 5 você vai ganhar 2 pontos de determinação. Sim, mas a gente tem uma passivinha ali, que eu vou mostrar, que é a nossa passiva Ultimate, que aumenta 2 pontos de todas as nossas habilidades. Então no caso aqui ela vai vir para 5, e aí você vai conseguir 2 pontos de determinação ali passivamente também. E ela também aumenta ali nossa chance de bloqueio, que aumenta nossos danos críticos, tá? Bem legal mesmo. E aqui dá uma redução de dano aí de mais 20%. Aqui o contra-ataque, bem legal, nos dá chance de esquiva e também aumenta ali nosso dano de acertos críticos, tá? Bem bacana. Aqui o Flagelo, que é a nossa habilidade de centopeia, ela nos dá um HP absurdo, tá? Ela tem uma chance ali de roubar 35% do dano causado e até 35% da sua vida máxima. Muito legal. Resiliência, que ao lançar uma habilidade de gorila nos aumenta o nosso HP máximo. E dominante, que as habilidades de gorila causam 15% a mais de dano, tá? Então, nossa principal é uma habilidade de gorila, bem interessante. Um pontinho aqui em brilho, tá? Não, na verdade não temos esse pontinho em brilho, tira. Isso daqui tá errado, tá, galera? Aqui, 3 pontos em asas de navalha. Na verdade, esse pontinho aqui era pra estar aqui, galera. Opa. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Bem legal. Que aumenta nosso dano quando estivermos invulnerável, né? Ficamos bastante invencíveis nessa build. Então, aqui vamos colocar 3 bônus em veemência, suas habilidades de potência, no caso, nossa habilidade ali do gorila é de potência, e ela não tem dano de recarga, tá? Então vai aumentar o dano dela, bem legal. Potente, que atinge a habilidade Jaguar, no caso, nossa ultimate, tá? Recebe até 30% a mais de dano, e aqui ganhamos ferocidade por acúmulo, tá? Então, causamos mais 1,5 de dano de acerto crítico por acúmulo de ferocidade. Temos bastante, então vai ajudar bastante a gente.
Resolução, que ao lançar uma ultimate, concede ali 15% de dano aumentado para elites e dobra-se esse bônus se estiver lutando apenas com um inimigo. Aqui é seu vigor máximo aumentado em 30, então ajuda você a bater aquela metinha de 240, bem legal mesmo. E aqui quase o mesmo esquema daquela passiva que aumenta ali até 30% o nosso dano, tá? Sempre que utilizamos ali a nossa ultimate reseta. Então o caçador é a nossa habilidade de Jaguar, que ela vai resetando. Vai chegar um momento que ela não vai resetar mais e ela vai entrar naquela recarga, mas a nossa passiva ultimate aqui vai ajudar a diminuir a recarga dela, tá? Bem legal mesmo, e ela também dá um acréscimo ali de 100% de dano a inimigos feridos, tá? Bem legal mesmo. E aqui, tempo do prodígio a cada 3 conjuração consecutiva da mesma habilidade básica. No caso, a nossa principal é uma básica, aumenta todos os níveis de habilidades comprados em 2. Então lembra lá a habilidade de gorila que tá em 3, mas precisávamos que ela estivesse em 5? No caso aqui, vai para 5, show de bola. E a cada terceira conjuração consecutiva da mesma habilidade básica ou potência reduz o tempo de recarga ativo de todas as habilidades. Então isso vai te ajudar a sempre você estar usando suas habilidades ali, te aprimorando, muito legal mesmo. Então agora vamos falar dos nossos grifos, começando aqui, eu vou ser bem rápido, tá galera, para não enrolar tanto, o vídeo tá ficando muito longo. Aqui, espírito, tá, que vai aumentar nosso dano de chance, nosso dano de danos críticos, na verdade, não chance. Subindo aqui, vamos usar o ritual, que potencializa ali nosso grifo nosso aspecto de círculo místico, bem legal mesmo. Aqui o escudo viscoso, tá? Shield viscoso, né, no caso. Ele potencializa nosso dano baseado na nossa barreira. Então lembra que eu falei 122,3 ali de barreira, porque esse 122,3 gera 100% da nossa vida como barreira, e isso vai aumentar nosso dano muito mesmo. Colossal, que além de aumentar nosso dano de gorila, ela também aumenta ali nosso dano por stack de determinação. Bem legal, bem bacana, tá? Subindo aqui no nosso lendário. Esse lendário aqui, além de derrubar os inimigos e torná-los vulneráveis, também damos mais dano em inimigos sob controle de grupo, bem legal. E ela mesmo já gera esse controle de grupo derrubando eles, né? Muito importante. Rubris, que esse aqui no caso, o importante dele é o bônus que ele dá para os nossos nódulos, tá? Então ele dá um bônus muito legal mesmo. Então, ele potencializa aqui o nosso máximo resource, que no caso é nosso vigor. Vai aumentar ali em mais de 39 ali de vigor. Muito legal mesmo. Vai ajudar bastante a gente a bater a metinha lá de 240 que eu tinha dito, lembra? Agora, outro nódulo lendário. Ao usar 3 habilidades de gorila, jaguar ou águia, no caso, você aumenta ali seu dano em 15% e seu vigor aumenta em 30%. Seu dano em 30% e seu vigor em 15%, no caso, né? Perdão. E na nossa última janela em fight, né, ultimate no caso, vamos usar essa runinha aqui, que também vai aprimorar nosso dano, sem falar que ela aumenta ali nosso dano contra não elites, e é muito legal por conta do aspecto bugadinho, lembra? Que ao matar um inimigo, passa o dano pro próximo, então, no caso, você mata um inimigo pequeno, vai dar aquele dano no nosso elite, bem legal mesmo, e também aumenta nosso dano em boss, tá? E o nosso último nódulo raro é esse, que vai aumentar ali nossa velocidade de ataque e por 5 segundos e acumula até 9, tá? Então até 18% ali, bem legal mesmo. Agora vamos falar aqui dos nossos mercenários por fim, tá? Então o Herdeiro, não é esse o nome dele? Eu esqueci o nome dele, Haher, alguma coisa assim, tá? Aqui a carga de escudo vai te gerar uma sobrevida ali, bem bacana. Aqui ele vai te conceder 15% de armadura. Provocar, você ganha uma redução de dano ali por inimigo até 20%. Então isso daqui vai te deixar muito tanque, sem falar que aumenta seu dano. É sério, galera. O mercenário te ajuda demais. Assim, você vê uma mudança assim enorme quando você tá com mercenário ou sem, tá? E a nossa segunda mercenária aqui, né? Nossa potenciadora ali vai ser a Variana, que vai usar sedes de sangue, que aumenta a nossa velocidade de ataque ali em 10%. Muito legal mesmo, tá? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar aquele likezão, se inscrever e comentar, por favor comente aí, fala se você gostou do vídeo, tá achando que tá tendo uma evolução aí no canal, dá aquela dica marota, aquele feedback,
que vai ser muito importante pra gente estar trazendo um conteúdo melhor pra vocês, beleza? Então é isso, valeu, é nóis.